single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá, alunos do quarto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos aprender sobre o discurso direto e indireto, verbos de elocução, palavras com X e advérbios e locuções adverbiais. E para te ajudar nesses assuntos, preparei esse vídeo aqui bem explicativo para você. Vem comigo e vamos aprender um pouco mais sobre isso tudo, ok? Professora, o que seria discurso direto e indireto? Bom, o discurso direto pertence ao próprio personagem. É uma reprodução exata das suas palavras. Geralmente, ele é separado do discurso do narrador por um travessão ou aspas. Olha esses exemplos aí. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Bom, no outro exemplo, nós temos: Senhor, encontrei a estrela que chora. Ela chora porque quer ser maior. Repararam que nessas duas frases a própria pessoa está falando, caracterizando assim o discurso direto como se fosse o discurso próprio da própria pessoa. Agora vamos ver o discurso indireto. Bom, o discurso indireto pertence já ao narrador, certo? Que irá transmitir o que o personagem disse, sem reproduzir exatamente suas palavras, conhecendo assim as palavras dos personagens indiretamente. Vamos aos exemplos. Ele sacudiu a bússola, fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. E olha o outro exemplo aí. O anjo disse a Deus que havia encontrado a estrela, a que chorava porque queria ser maior. Nesses exemplos, vocês observaram aí que as frases, quem está falando seria o narrador e não o personagem em si? Bom, agora você já sabe aí, vamos fazer agora sobre verbos de locução, tá? O que é o verbo de locução? O verbo de locução ele está ligado diretamente ao discurso direto, onde o narrador vai utilizar esses verbos para indicar as atitudes e as ações dos personagens. Vamos aos exemplos? Ao me ver, ele disse: Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. O narrador utilizou o verbo disse para indicar o que o personagem fez. Então, disse seria o verbo de elocução. Bora lá então, certo? Agora nós vamos falar sobre outro assunto. Vamos falar sobre as palavras com X? Vamos entender um pouco melhor sobre o som do X? Vamos aprender algumas regras e suas exceções para conseguirmos identificar o uso do X ou CH. Vamos lá. A primeira regra que eu vou passar seria o uso do X após um ditongo. Bom, observem atentamente essas palavras aqui. Ameixa, baixo, eixo, frouxo, paixão e peixe. Todas elas têm uma coisa em comum, que é a presença de um ditongo. Se as palavras apresentarem um ditongo, usaremos um X, que foi o que aconteceu com estas palavras. Nós temos um ditongo que antecede a letra X, porém, esta regra tem uma exceção, que vai nos exigir muita atenção. Observe a palavra caucho, que também aparece um ditongo, mas é escrita com CH. Por que, tia? Bom, primeiro, caucho é um tipo de árvore que produz o látex, como a seringueira. Então, todas as palavras que vão ser derivadas de caucho vão ser escritas com CH. Outro exemplo seria o recalchutar, que é, o reparar, o ajeitar, o consertar. Todas essas palavras a gente vai usar o CH, tá ok? Agora vamos à segunda regra. Depois da sílaba inicial, o prefixo em,
Vamos observar essas palavras aqui, ó. Enxada, enxame, enxaqueca, enxoval. Todas elas que iniciam com a sílaba em. São escritas com X, porém nós também temos uma exceção aí, e que seria a palavra encher. Por que encher não é com X e sim com CH? Porque encher vem da palavra cheio, que é escrita com CH. Então, todas as palavras que são derivadas dela também serão escritas com CH. Outra palavra que representa essa exceção é o encharcar, que vem de charco, que é a água que está parada, um pântano alagado. Bom, então, encharcar, encharcado, encher são escritas com CH e não com X, embora elas se iniciam com o prefixo em, mas elas são palavras da exceção à regra, tá? Agora eu vou passar para vocês a terceira regra, que seria o uso de X depois da sílaba inicial me. Olha os exemplos aí. Mexer, mexilhão, mexerica, todas elas são escritas com X, devido à sua sílaba inicial me. Porém, vamos novamente a mais uma exceção dessa regra, certo? Que seria a palavra mecha. Não confunda a palavra mecha com a palavra mexa, do verbo mexer. Mecha é o que é uma mecha de cabelo. Essa palavra é escrita com CH, embora se inicia com a sílaba me. Bom, ela é a regra, a exceção. E agora que já vimos 3 regras do uso do X, que seria antes do ditongo, depois do prefixo em e depois da sílaba inicial me. Agora, nós vamos ao nosso último assunto de hoje. Bom, vamos lá, respire fundo e vamos conhecer um pouco de advérbios e locuções adverbiais, ok? Bom, o que seria um advérbio, professora? Para isso, nós vamos relembrar. Substantivo é o nome, você já sabe, podendo ser próprio ou comum, ou abstrato e outras coisas. Já o adjetivo é uma qualidade, né? É uma qualidade. E o verbo, nós vimos que é uma ação. Já o advérbio que nós vamos aprender hoje, ele vai indicar a circunstância em que ocorre aquela ação, que foi indicada pelo verbo. E assim a gente classifica os advérbios de várias formas. Os advérbios podem ser de tempo. Ontem eu comi muito alface. Pode ser de modo. Eu abri devagar o presente. Pode ser de espaço. Aqui é muito limpo. Entre outras explicações dos advérbios que vamos falar durante as nossas aulas. É importante lembrar que os advérbios estão sempre relacionados com o verbo da frase. E eles vão indicar as circunstâncias, tá certo? E agora, vamos falar de locuções adverbiais, que seria nada mais do que 2 palavras ou mais juntas que vão equivaler a um advérbio, porém usando 2 ou mais palavras. Vamos aos exemplos? Esta estrada termina na praia. Nossa aula começará em breve. Nesses 2 exemplos, temos 2 palavras em que o mesmo valor de um advérbio. Na primeira, indicando o lugar, e na segunda, a gente indica o tempo. Então, por hoje, eu vou finalizar aqui o nosso aprendizado. Agora, você vai estar preparado aí para realizar as atividades do seu livro. Faça com calma e depois você vai lá assistir o vídeo de correção, tá? Lá eu também vou trazer novos exemplos para você.